Olá, meus queridos. Que Deus abençoe aí a vida de vocês, cada um que está assistindo às nossas videoaulas, atentos às nossas orientações. Muito bem, fico muito satisfeita que você está aí acompanhando sempre, tá, gente? Olha, é um privilégio que você está aí com essa oportunidade de estar assistindo aqui as nossas videoaulas, as nossas orientações, gente. E hoje, meus amores, nós vamos estar atentos a um assunto bem especial, bem interessante, na nossa disciplina aqui de ciências. Então, hoje nós estaremos com a nossa disciplina de ciência, no qual nós temos aprendido já bastante coisas sobre a água, saneamento básico, e hoje nós temos um assunto diferente, mas que também está relacionado à nossa terra e que é muito importante para o nosso aprendizado. O assunto será sobre o solo. E esse assunto você encontra no seu livro, nas páginas 75 e também na página 76. Então, vamos lá? O solo é a superfície sólida da crosta terrestre, onde pisamos, plantamos e construímos. Então, a parte terrestre, onde nós estamos plantando, onde construímos a nossa casa, onde nós pisamos, ela é chamada de solo. Ele é utilizado pelo homem para fins econômicos, tendo uma grande importância para a vida por meio das práticas agropecuárias e da geração de alimentos para a sociedade. Então, gente, o solo ele é muito importante também para fins econômicos. Além de ser o local onde nós nos estabelecemos, ele tem uma grande importância para a vida ali da agricultura, para as práticas agropecuárias, porque ali há a geração de alimentos para a sociedade. Como vocês estão verificando aí no nosso slide, a imagem que está aí no slide de vocês agora, ela está aí se referindo a uma plantação. Nessa plantação, ela é utilizada para fornecer alimentos para a sociedade. E o solo, é um dos meios de grande importância para o desenvolvimento dessas plantas, dessa plantação. E como, gente, se formou o solo? Vamos aprender agora. Observem. O solo, ele se formou a partir do processo de degradação das rochas de origem, chamadas de rochas-mãe. Olha só como foi interessante o processo dessa degradação dessas rochas para que dessem origem ao solo. Isso quer dizer que no início não existia solo na Terra, apenas grandes e variados grupos rochosos que lentamente foram desgastados pelo clima, pela ação da água e dos ventos e também pelos seres vivos, sobretudo as plantas. Então, vocês podem observar aí na figura do slide que nós temos aí primeiro um solo primitivo, que
exclusivo, né, gente, ali daquelas rochas, né, de grupos rochosos, mas que com o decorrer do tempo, né, com a ajuda do clima, pela ação da água, você pode observar que aquele solo, aquelas rochas, elas foram sofrendo uma degradação. Aos poucos, ela foi se degradando. Depois foram surgindo ali, ó, pela ação dos ventos, dos seres vivos, né? Alguns tipos de plantas ali nos arbustos, nossa segunda imagem, que foi ali também dando aquele aspecto ao solo, que hoje nós conhecemos como solo maduro, né, gente? Que não é só formado por rochas, mas também é formado por toda a parte que vem dos restos de animais, restos de plantas, e ali você pode observar ali a fragmentação ou o que ocorreu com esse solo no início e como o solo está agora, né, muitas vezes atualmente. A lenta desagregação proporcionou a formação de sedimentos que se mantiveram aglomerados e assim formaram o solo. Olha, vamos lá o exemplo lá no nosso slide. Primeiro nós tínhamos apenas a rocha bruta, que com o passar do tempo, com a ação das chuvas, dos ventos, surgiram as certas rachaduras nessa rocha e também hoje a formação de líquens. Como vocês podem ver, pequenos arbustos, né? Pequenas partes de vegetais crescendo entre essas rachaduras. Depois veio a formação de camada de solo com as plantas racheiras. Então, com o surgimento dessas pequenas rachaduras e também com a ação ali dos seres vivos, veio essa formação ali dessas plantas rasteiras. E com o decorrer do tempo, veio a formação inicial de solo orgânico, que com o passar do tempo, que essas plantas, essas folhas, né, elas vinham a cair formando aquele solo orgânico com o resto de plantas, o resto de animais, ali foi formando aquele solo mais diversificado. O solo é a parte mais superficial da litosfera, onde as plantas, tanto silvestres quanto cultivadas, são germinadas e se fixam, encontrando os nutrientes necessários para a sua sobrevivência. Aí, gente, nós podemos observar aí a plantação aí de um certo tipo de legume, eu não sei se essa daí é uma batata, parece está aparecendo um pouquinho, né? Então, olha só como ela é cultivada. Ela é cultivada abaixo do solo. Você observa que lá em cima nós podemos observar somente essa parte, né, das folhas, né? E aí o alimento abaixo do solo, onde ali ele está sendo germinado, ele se fixou ali e ali desse solo, ele já está encontrando os nutrientes necessários para a sobrevivência, a água, os minerais que ele necessita para se tornar um nutriente, né, rico em proteínas e minerais. Observe também que nós vamos explicar um pouquinho para vocês
em relação às rochas. Esse assunto está lá na página 76. Então, vamos observar um pouco mais sobre as nossas rochas. Vamos lá? Tipos de rocha. Quais são os 3 tipos de rochas? Gente, nós temos a rocha sedimentar, a rocha metamórfica e a rocha ígnea. Também falaremos sobre as rochas magmáticas. Observe, as rochas magmáticas também elas são chamadas de rochas ígneas, porque são formadas pelo magma solidificado abaixo da crosta terrestre ou pela lava expelida por vulcões. Então, quando aquele magma ele é expelido, né, a lava, ela é expelida por vulcões, ela dá origem a essas rochas. Por isso elas são chamadas de rochas magmáticas, porque são formadas pelo magma. E vocês podem observar aí na imagem ao lado, que essas rochas, olha, estão sendo formadas através dessas lavas que são expelidas, observem aqui, ó, de amarelinho aqui, né? Isso aqui representando aqui o magma, e ele expelindo essa lava, e essa lava, olha só, essa lava que dá origem a essas rochas. Temos aqui um exemplo do basalto e também do granito. Falaremos também sobre as rochas sedimentares, que elas são formadas por meio da sedimentação de partículas de outras rochas existentes e de materiais orgânicos. Olha só que interessante essas rochas aqui. Vocês podem observar que essa rocha aqui, ela possui várias cores, né? Quando você pode observar, ela possui várias cores diferentes. Essas cores, gente, aqui, elas representam aqui a sedimentação de outras rochas e também de materiais orgânicos que deram origem a essas rochas. Como nós falamos lá no início, né? O solo vai se formando a partir de restos de animais, restos de folhagem e das rochas sedimentares também, elas são formadas também de alguns materiais orgânicos. Observem as rochas metamórficas. Elas são as que sofreram modificações na sua estrutura em decorrência de altas pressões ou de temperaturas. Então, as rochas metamórficas, elas sofreram modificações, olha, vocês podem observar aqui essas várias modificações aqui nesse tipo de rocha em decorrência a altas temperaturas a que elas foram expostas. Então, estando expostas a essas altas temperaturas, elas sofreram algumas modificações na sua estrutura, chamando assim essas rochas de rochas metamórficas. Falaremos agora sobre o subsolo. O subsolo é a camada que fica abaixo do solo e é formado por rochas, minerais e água. Observem atentamente aqui, gente. Nós temos o subsolo,
temos o solo e temos a parte, né, gente, aqui que é o solo, que é essa parte aqui da nossa litosfera, a qual nós pisamos e construímos, né, a nossa moradia. O subsolo, observem aqui, olha, setinha aqui, ó. No subsolo, ele fica abaixo desse solo. E como esse subsolo é formado? Ele é formado por rochas, minerais e também formado por água. Agora, amores, vocês irão realizar a atividade no caderno de vocês. A tia Alessandra trouxe aqui uma atividade para que vocês pudessem copiar no seu caderno e responder de acordo com o que nós estudamos hoje na nossa aula, na nossa videoaula. Então, primeiro, você vai diferenciar, ou seja, você vai escrever a diferença entre o solo e o subsolo. Tia Alessandra explicou para você qual é a característica principal do solo e também falou para vocês acerca do subsolo. Então, no caderno de vocês, vocês vão escrever o que é o solo e o que é o subsolo, fazendo assim a diferença entre os dois. Não esqueçam, gente, está fazendo sua atividade no caderno? Escreve, primeira coisa que você deve fazer é o cabeçalho. Cabeçalho contém nome da escola, seu nome completo, nome da professora e a data no qual você está fazendo essa atividade. Olha lá, bem bonito e bem organizado, para que a gente possa observar aqui, fazer atentamente, de uma forma bem interessante aí no seu caderno, bem organizado. Na segunda questão, diz o seguinte: o que são rochas? Aí temos os 3 tipos de rocha. Eu quero que você faça a definição de cada um desses 3 tipos. O que é rocha magmática? Depois você vai escrever o que é rocha metamórficas e depois também irá escrever o que são rochas sedimentares. Então, não esquece aí, vai escrevendo o que são as rochas magmáticas, metamórficas e também sedimentares. Na terceira e última questão, você vai escrever como se formou o solo. Então, de acordo com o que a tia Alessandra explicou aqui, a tia Alessandra falou para você como foi formado o solo, então você vai escrever aí no seu caderno como se formou este solo. Copiando aí corretamente aí a sua atividade aí no seu caderno, de forma organizada, respondendo aí bem bonito, viu, gente? Então, meus amores, essa foi a nossa conclusão da nossa aula de ciências de hoje, no qual nós falamos aqui sobre o solo. Nós iremos dar continuidade a esse assunto. Espero que você esteja aí, ó, ligadinhos para saber mais sobre os tipos de solo existentes aqui no nosso planeta. Amores, que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês possam sempre estar aí com atenção, estudando, valorizando o ensino de vocês, porque é muito importante. Os pais de vocês têm muita vontade aí que vocês continuem o estudo de vocês e vocês possam sim, gente, através do estudo de vocês, garantir um futuro melhor, tanto para vocês, como também para a família de vocês, tá certo, amores? Beijão da tia Alessandra e até logo mais.